Primeiro, não surpreende, porque o Mateus Uribe vai acabar contrato com o Porto em junho de 2023. Não há perspectivas de uma renovação, portanto, nesta altura ele até já poderia assinar um pré-contrato com o Fla ou outro clube qualquer. Estamos a falar de um jogador de 31 anos que está a fazer a sua quarta época no Porto e, portanto, parece-me que o timing de saída é ajustado àquilo que será o futuro da carreira do Mateus Uribe. Nesta altura a sair seria para um regresso para a América do Sul, para um projeto grande como é o do Flamengo, eventualmente procurar um mercado periférico na Ásia, eventualmente até na América do Norte. Se for verdade isto do Flamengo em relação ao Uribe, eu não tenho nenhuma informação privilegiada sobre o assunto, acho que é uma excelente saída para um jogador que tem dado muito ao Porto, tem sido uma das figuras mais regulares nas opções do Sérgio Conceição, um dos homens de confiança do treinador do Porto, e cujo balanço destes 4 anos só pode ser muito positivo. Quem é que é o Mateus Uribe? É um médio centro que encaixa perfeitamente na definição do box-to-box. E ele também pode jogar como número 6, mas não parece ser a posição mais correta para ele, porque é um jogador com muita chegada à área contrária, com um bom remate, apesar de, em minha opinião, não acertar tantas vezes na baliza como podia. Tem um remate forte, se calhar a pontaria e a precipitação não têm sido muito amigas do Mateus Uribe na hora de rematar a baliza adversária, mas é um jogador muito regular, muito consistente. É um jogador cujo rendimento cresce muito nos jogos mais importantes, mais mediáticos. Liga dos Campeões, Benfica, Sporting, Porto. Lembro-me perfeitamente do primeiro jogo que ele faz aqui em Portugal, no Estádio da Luz, em que para mim é o melhor em campo, logo no Benfica-Porto. Mostrou aquilo que vinha. E depois é um jogador que garante 30 jogos por época, com um rendimento entre o médio e o elevado. Portanto, um jogador de facto que percebe muito bem todos os momentos do jogo, inteligente. Agora, um lado negativo que também existe, não é um jogador que acrescenta perfume, delicadeza ao futebol de uma equipa. É um jogador de receber, tocar, progredir com a bola, rematar, agressivo na recuperação, joga muito bem em antecipação, não é, digamos assim, um pensador. Faria falta ao Porto, porque nesta altura o Porto tem 3 opções para aqueles 2 lugares do meio campo. Portanto, o Gruitch, o Eustáquio e o Uribe. Depois há 2 meninos, o Bernardo Folha e o Vasco Sousa, que podem encaixar nesse lugar, e eventualmente o Otávio, em contextos muito peculiares, mais de risco. Mas o Mateus Uribe diria que nesta altura é a grande referência do meio campo do Porto, principalmente depois das saídas do Héctor Herrera e depois do Vitinha. Portanto, nesta altura diria que o Mateus Uribe, olhando apenas para aquilo que é o meio-campo do Porto, é uma unidade fundamental. Eu sei que quem está no Brasil e que vai ver isto terá uma informação mais atualizada do que a minha, porque o ano passado no Corinthians vocês tiveram a ocasião de assistir ao trabalho do Vítor e este ano no Flamengo, e eu assisti muito aqui e ali, de forma muito solta, portanto não terei uma informação tão boa como vocês. Aquilo que eu posso dizer é aquilo que eu conheci do Vítor entre 2011 e 2013 aqui no Futebol Clube do Porto. E de facto esse futebol do Vítor Pereira a mim encantou-me na altura. Tinha claramente plantéis inferiores ao Benfica de Jorge Jesus, mas soube tirar um rendimento incrível de toda a gente. Com que futebol? Um bocadinho aquilo que eu acho que ele fez no ano passado no Corinthians. Portanto, socorrendo-se das suas fraquezas para criar uma união diferente de grupo, e uma estabilidade muito grande naquilo que são as provas por pontos. Mais forte, claramente, do que em provas a eliminar. O Vítor Pereira tentava sempre ter uma equipa fisicamente apta, fresca, porque depois o futebol dele depende muito da forma como a equipa recupera a bola e nas zonas em que a equipa recupera a bola. É uma equipa sempre muito organizada, que tenta recuperar a bola em zonas ofensivas para depois tentar, de facto, decidir com alguma rapidez em 2, 3 toques. O Uribe, nisso, é excelente. O meio-campo do Porto, com o Sérgio Conceição, tem sido muito forte nesse aspecto da pressão, porque o Uribe compreende, como eu disse há pouco, todos os momentos certos para fazer essa pressão. E é muito forte a roubar e a antecipar-se. Se o Vítor Pereira conseguir encaixar o Uribe no seu Flamengo, que vocês conhecerão melhor do que eu acho que o Uribe vai desempenhar um papel fundamental nessa reação à perda, nessa pressão alta, nessa capacidade de roubar em zonas perigosas para o adversário e servir. Ele é um jogador com muita experiência internacional, não só aqui no Porto, Liga dos Campeões, como vocês sabem,
O Porto normalmente costuma estar sempre ou nas oitavas de final ou nos quartos de final, portanto, muitos jogos por época. Seleção colombiana, e antes já tinha jogado no América, que é provavelmente o clube mexicano de maior dimensão social e desportiva. Portanto, é um jogador que está habituado a jogar em equipas que são obrigadas a ganhar todos os jogos. O Flamengo não é diferente deste caso e parece-me que o Uribe aproxima-se muito daquilo que é o Gerson. De todos os nomes citados, diria que o Gerson é o mais parecido com o Uribe. O Uribe tem 31 anos, isto também é verdade. Portanto, e nós sabemos que para um jogador que depende muito da capacidade física, está a entrar agora numa fase em que provavelmente mais 2 anos e começa a decair. O Flamengo pode aproveitá-lo bem nos próximos 2 anos, pode juntá-lo perfeitamente com o Gerson no meio campo. Não sei quais são as ideias atuais do Vítor para o Flamengo, se vai tentar compatibilizar o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, que são jogadores mais técnicos, com o Uribe e o Gerson, mas diria que o nível de futebol do Uribe não é inferior ao nível desses nomes que você citou.